Estamos aqui hoje no nosso papo aqui de o teu conteúdo é teu negócio, a tua influência tem que servir ao teu negócio. Eu estou aqui com o Thales, então a gente está aqui para fazer, sempre trazer debate sobre comunicação e negócio. Afinal de contas, conteúdo que não te leva a faturar, não tem por que você gravar, né? Então, Thales, mano, sabe uma coisa que eu vejo na influência e a gente sempre surgiu com essa visão no Non-Stop, né? A gente vê a influência como um motor que gera negócio. Cara, qual que é o e aí, óbvio que os influencers, os produtores de conteúdo vão ter problemas também de gestão, porque eles têm que se transformar nos seus os próprios gestores também de uma empresa hoje, porque influência é infraestrutura. Mano, o que você acha, assim, você que é um cara especialista em empresa, o que você acha que é o grande problema de quem não tem experiência com empresa entrar para empreender, velho? Cara, eu de verdade, eu acho que a vida, Alex, ela é feita de estação. É igual a estação, as 4 estações do ano, né, cara? E há uma oscilação no mercado financeiro. Todo mercado, música, entretenimento, tudo em geral, há o quê? Há uma oscilação. Então, o que acontece? Existe o tempo de abundância, existe o tempo de escassez. Se ele não consegue segurar o tempo de abundância, na escassez ele vai passar perto. E eu acho uma coisa muito complicada na vida do artista, do influencer. Por qual motivo? Ele não consegue fazer cadência na carreira financeira dele. Então, a gestão, a partir do momento que você começa a organizar a gestão, começa a literalmente definir o que vai fazer no financeiro, como fazer as previsões, você consegue ter uma carreira mais cadenciada. Entendeu? E eu vejo isso um grande problema. O empresário hoje em si, o influencer, o creator em geral, ele é um empresário. Se ele depende de pessoas para literalmente trazer fluxo financeiro para a vida dele, ele é um empresário. Sim. Então ele a ideia, tipo assim, é igual eu falo, meu pai falava muito isso, né? Aleque, o lucro não está no quanto você ganha, tá no quanto você gasta, né? Claro, o ganho é trazer previsibilidade. Eu digo isso, que a carreira tem que te dar isso, né? Essa previsibilidade. Ainda mais quando hoje a gente fala num mercado que influência é infraestrutura. Beleza. Cara, e uma coisa que eu vejo, e aí é difícil a pessoa entender, é que aquele mês eu não ganhei muito, né? Aquele mês, por exemplo, eu ganhei muito, mas o outro eu posso não ganhar tanto. Como que você orienta, galera? Tipo assim, Cara, o que eu faço? Isso eu fiz na minha vida, Alex. Eu praticamente, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma empresa, tem uma vida confortável. Mas a minha vida ela foi baseada em centro de custo. O que é centro de custo? Cada demanda, aquele dinheiro ele tem que vir de algum lugar. Então, assim, eu não pego o dinheiro sem direção. O dinheiro, para mim, tem que ter direção. Essa questão de centro de custo seria o quê? Minha vida pessoal custa 100 mil, 150 mil, 200 mil por mês. Da onde que vai vir esse dinheiro? A empresa. Qual que é o valor da empresa mensal? Da onde que vai vir esse dinheiro? Eu não pego um dinheiro, por exemplo, entrou 1 milhão, 500 mil na conta. Eu vou pegar esse dinheiro e já vou saindo pagando conta. Eu falo para as pessoas, o dinheiro você tem que botar ele para pensar. O dinheiro não é como um rio. O rio, você entra a água, ele passa e vai embora. Agora, quando você bota o dinheiro para pensar, da onde que vai vir o dinheiro? Trabalha em cima de metas claras, você consegue trabalhar. É até legal um testemunho que eu tinha, quando eu mudei para Alphaville, né? Eu morava em Barueri, eu aluguei uma casa de 25 mil reais aqui na época, no Residencial 1. E, cara, para eu pagar esse aluguel, eu falava assim, ó, eu preciso de X clientes por mês que eu vou pagar esse aluguel tranquilo. E a minha vida, ela sempre foi baseada assim. Então, por esse motivo, eu fui crescendo, desenvolvendo a questão financeira, porque eu sempre, para todo novo projeto, tem que haver um novo recurso. Eu penso muito assim. Às vezes você é influencer, creator, algo do tipo, poxa, Thales, eu quero pegar um carro novo, uma Porsche. Para todo novo projeto tem que haver um novo recurso. Não adianta você tirar algo do fluxo de caixa para colocar dentro de um projeto no qual está girando. Isso é o que mais quebra o empresário. O empresário ele faz o quê? Ele não tem aquele dinheiro novo. Ele tem um projeto novo, uma ideia nova, ele pega o fluxo de giro dele, financeiro, e joga dentro desse projeto. Ele vai quebrar no final. quase o cara às vezes quer contar que e isso é real, né? Quem produz conteúdo, e por ser uma carreira que até esse é o mote que a Nonstop surge, né? A gente surge para fazer com que as carreiras artísticas sejam menos efêmeras, sejam menos, que ela ganhe longevidade. Porque a gente sempre ouve falar, o artista sobe e desce. Tá, carreira, quando você pensa em carreira, né? O sucesso não é o pico. O sucesso é depois de um vale, que você sobe um pouquinho e aí você atinge a estabilidade. Esse é o foco que eu falo. Então, e para isso, a gente tem que ter uma estruturação financeira. Não dá para realmente a gente pensar um conteúdo, um cara que produz conteúdo em qualquer área.
quando, por exemplo, eu também vou orientar o profissional liberal ou qualquer empresário que vai estar nas redes, eu falo, beleza, vamos lá, vamos pensar quanto tempo você vai usar para gravar, porque seu tempo tem que ter um valor. Quais são os recursos? Onde você vai recuperar essa grana? Você tem que ter realmente o entendimento de que o conteúdo está voltando em algum lugar. Igual a gente está aqui, a gente tem nosso tempo aqui, a gente tem a galera trabalhando, mas a gente sabe que esse conteúdo produzido, ele volta em quê? Em gente para virar aluno aqui nessa academia ou no MDG, né? Ele volta em autoridade, que também é um outro ganho, né? Porque tem os ganhos que não são somente financeiros. Então, isso é uma estratégia. Qual que é a importância, cara? Assim, porque, velho, eu sempre fui um cara assim. A gente começa, né, acelerado, às vezes quando menino. Mas o planejamento numa empresa, igual isso que você está falando, né, do recurso, é fundamental, como é para um creator também. Planejamento na vida, né, velho? Ele é fundamental, né, cara? Cara, eu sou do seguinte opinião, Alex. Na minha vida, eu acho que tudo que a pessoa fizer, ela não pode fazer por um projeto, ela tem que fazer algo formalizado. Eu vejo muitas pessoas errando, e eu trabalho com educação há bastante tempo, e apesar de tudo, eu sou uma pessoa que eu sempre tive cadência na questão da educação, porque eu não vejo isso como uma mentoria. Isso é um grande erro das pessoas. Às vezes elas olham assim, eu sou um influencer, eu faço divulgação. Ela não é um influencer, faz divulgação, ela tem uma empresa. Então eu vejo muito esse um grande erro, a pessoa ela não formaliza. Eu sempre brinco com as pessoas, cara. Quando você é uma pessoa que você tem responsabilidade, a responsabilidade ela gera esforço. Então, quando você tem um aluguel pesado para pagar, você tem imposto, você tem funcionário, isso aí vai explorar o melhor de você. Então, cara, eu sempre, todos os alunos, empresários, eu sempre falo, cara, coloca a responsabilidade para a empresa. A partir do momento que você colocar a responsabilidade dentro da empresa, você começa a ser uma pessoa mais responsável no trabalho e vê aquilo lá como algo que tem futuro. Eu até brinco muito com as pessoas, eu falo assim, cara, a empresa que você tem hoje, de repente você está assistindo essa live, esse podcast que a gente está fazendo. A empresa que você tem hoje, ela vai ficar daqui 20 anos. Os seus filhos vão colher fruto dela e literalmente vai ficar para eles trabalhar. Esse que é um problema. Eu olho essa empresa, não é uma empresa para o Thales e para a Lídia. Essa empresa é para a Manuela, para o Lucas, se eles quiser literalmente ter uma longevidade na empresa. Então eu vejo as pessoas, elas são muito imediatistas, cara. Elas querem, elas trabalham, elas dão tanta energia para um projeto tão momentâneo. Eu acho que a vida, o crescimento tem que ser respeitado na vida das pessoas. As pessoas não, elas já querem resultado, elas não querem viver o processo. O processo ele tem que ser vivido. Na hora que ele vive, você vai crescendo de acordo com o que é. Com a demanda que vai ter. Processo só não é bom para dar judicial, né? Processo judicial a gente não gosta, porque é muito chato. Processo é briga, né? Mas sabe que uma coisa que eu falo? Agora, olha que interessante. Processo é uma palavra. Que é o processo, né? Deixa eu pensar, né? Processo é fases calculadas, né? Mas a gente não quer viver aquilo que é calculado na vida. A gente quer viver muitas vezes, porque isso que separa muita coisa, às vezes, da pessoa que é madura, né? Uma coisa que o influencer faz muito é não querer viver o processo. Eu sempre usei essa frase assim: as pessoas querem o jato do Whindersson, mas não querem a van que a gente viveu lá no Nordeste, muitas vezes com o ar quebrado. Então, o processo é: cada fase tem sua métrica, cada fase tem sua responsabilidade, cada fase exige uma maturidade. E o que eu vejo, cara, é muita gente pegando, por exemplo, o exemplo de um talento, pega hoje as redes, quer imitar a rede, por exemplo, da Simone, a pessoa que está no começo. Cara, não, volta lá no início. O que ela fazia quando era do seu tamanho? E aí tem gente que erra nisso também. Eu quero ter a vida que fulano tem e começa a gastar dinheiro sem estar nessa fase. Eu sempre fui um cara também muito calculista nessa fase. Tudo tem que ter a fase. E aí eu digo, o que a gente fez também de metodologia para a gente encarar a carreira como um negócio. E ao encarar a carreira como negócio, eu percebi e falei assim, cara, eu preciso inclusive mostrar para ter uma métrica. Eu gosto de métrica, eu sei que você tem um cara de processo. A ponto do, por exemplo, que horas que eu invisto em um time mais sênior. Porque no início você não tem dinheiro para pagar alguém mais sênior. Que horas que eu vou ter mais folga? Não é no início também. Você acha que as pessoas. Cara, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de viver um momento da vida dela que não é. Não dá pra hypar desde. Cara, é bem complicado isso aí. Esses dias, ô Alex, eu tava vendo um podcast do Flávio Augusto. Ele não fez faculdade. E as pessoas, o que elas fazem? Elas batem pesado. Não tem que fazer faculdade. Elas querem colher o fruto dessas pessoas, mas não conhecem a história, a trajetória delas.
Flávio Augusto, por exemplo, ele era o melhor aluno da sala dele. Aí você fala assim, mas e o Pablo Marçal que fala de faculdade? Pô, ele era advogado, ele fez direito. Mas, poxa, por que que chegou lá? As pessoas, elas querem muitas vezes, Alex, elas querem colher o fruto e elas só dão ouvido ao que a pessoa falou, mas não sabe a trajetória que ela viveu. Isso é um grande problema. Eu estava falando para a Lídia. Quando eu comecei, eu fiz faculdade militar, engenharia. E tudo que eu fiz na faculdade, hoje eu uso, assim, se usar 5%, mas, poxa, eu era chapa de caminhão fazendo faculdade. Então não foi fácil para mim, foi muito difícil. E aquela faculdade, literalmente, ela fez eu criar essa roupagem que eu construí hoje. Mas as pessoas, elas querem colher um fruto do qual elas não plantaram. Elas querem muito assim, poxa, eu já quero pegar, colher o que o Flávio Augusto colheu, colher o que o Pablo. Pô, o Pablo ficou 15 anos para ele virar o Pablo Marçal, por exemplo. Ele ia pra Goiânia, cara, era no início, quando eu comecei com ele, não era esse cara que é hoje. Mas, poxa, 15 anos trabalhando, ele comentou da história dele, talvez você não conheça, mas, poxa, ele pegava dinheiro, punha no bolso, fazia os treinamentos, ele mesmo fazia financeiro, fazia tudo. E as pessoas, elas não. Esse é o grande problema, eles não entendem o processo, a dor. Imagino você também, quando começou a não stop, não era nada Cara, fácil, né? a verdade é o seguinte, é que hoje vende-se também uma vida muito idealizada, né? A vida idealizada, ela só é idealizada mesmo, porque a vida real exige noites, às vezes, sem dormir, exige esforço mesmo, exige disciplina. E muita gente acha que vai para um curso, por exemplo, e vai ficar rico no outro dia porque sai todo motivado. Não, mano, se você não pegar e botar aquilo em prática, nada adiantou. Conhecimento sem execução não gera adição, não gera multiplicação. Você tem que ter execução. E aí, uma coisa que eu sempre tive também, Thales, que eu falo assim para a galera nesse momento, nessas questões de processo, é que a gente, cara, você começou falando esse papo nosso aqui de estações. Se um ano tem 4 estações, né? E todo ano muda muita coisa. A nossa vida tem estações também. O nosso ano, o nosso dia tem estações. O nosso momento tem. E nessas estações, por exemplo, você não vai usar uma roupa curta no inverno. Você não vai sair de bermuda no inverno, porque senão você vai passar frio. Mesma coisa eu vejo assim na vida. Tinha uma coisa que meu pai sempre. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai não sabia ler e escrever, mas sabia muito, era um sábio, que era saber o momento de plantar, o momento de colher e investir naquilo que você tem de educação. Porque, por exemplo, igual a faculdade, gente, eu sou inteiramente contra alguém que parte em faculdade. Por quê? Porque faculdade é essencial. A faculdade não é para você aprender. Porque todo mundo que faz faculdade sabe que após a faculdade é que você vai aprender de fato no mercado de trabalho. Eu me tornei advogado porque eu fui lá depois do processo. É no dia a dia que você entende que não é bem a lei, é o processo, é a negociação. Geografia, fui ser, dar aula para mim me mostrou outra situação. Então eu digo assim, mas foi a faculdade que expandiu a minha mentalidade para poder entender que é isso no mercado. E aí te falo, ó, só para você entender. Eu fiz geografia, depois fiz direito, depois fiz marketing. Tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Cara, o que eu faço na minha vida? Eu faço estratégia de carreira. Eu faço estratégia de carreira de quem? Do humorista, às vezes do médico. Eu conheço dessa área a fundo? Não. A geografia não conhece nada a fundo, mas é a única que consegue ver o contexto todo. A geografia veio de fora. E ao ver de fora, ela consegue contextualizar. É o que eu faço numa carreira. O direito me deu o quê? O direito é estratégia política. É processo. Me fez desenvolver processos em cada fase, vendo de fora a carreira de uma pessoa. Aí se eu falar para você, foi em vão minha faculdade de Direito, tem uma B, tudo. Foi em vão minha faculdade de Geografia? Não. Todo o conhecimento que você passa, quando você passa pela vida como aprendiz, você transforma a todo momento situações que vão ser utilizadas no teu conteúdo e no teu negócio. Agora, não dá mais para o empresário hoje não estar nas redes. E aí, como que... Cara, eu costumo dizer para as pessoas, Alex, rede social é currículo digital hoje em dia. Você vai fechar um contrato, hoje um empresário, por exemplo, ele vai fechar um contrato na empresa dele. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai olhar na rede social para ver a vida agora. Como que tá a vida desse Qualquer área empresário? Qual hoje, que é a qualquer área que área. ele tá atuando? Será que o cara vai me dar um golpe? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Tem pesquisa, Otávio, você tem ideia, 3/4 das pessoas compram mais de empresas cujo líder está nas redes sociais. Por exemplo, o colaborador prefere estar numa empresa onde o líder está na rede social. É. E aí te falo, como que é visto isso? Também não é virar o cara que abre a vaidade e toma conta também, né? Porque senão também isso ferra a empresa.
Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado, cara. O empresário ele tem que ter pé no chão. Eu acho que ele tem que respeitar o crescimento. Isso aí, o Alex, é um grande problema. Eu vejo hoje grande problema em dois casos: não respeitar o crescimento e o crescimento desenfreado. É o querer crescer sem rápido demais e a empresa não suporta. Eu tenho muitos casos hoje em dia, eu trabalho com empresário há muito tempo, mas caso que empresários falam para mim, Thales, hoje eu faturo 2 milhões na empresa, mas eu preferi quando eu faturava 200 mil. Porque o crescimento desenfreado, o que que é? A gestão, ela não acompanha o crescimento. Esse é um grande problema. E isso eu já vivi em grandes companhias hoje. Já vivi muitas empresas. O que que acontece? Tinha uma empresa que eu era CFO financeira, faturava 400 mil na época. A empresa começou a faturar 23 milhões. A gestão, o nível de colaborador, ela não acompanhou esse crescimento. E a tendência é uma curva. Ela cresce rápido demais, mas ela quebra. Por quê? As pessoas, elas não acompanham. Você está vendo agora mudando o time da ICE toda, é um time mais pleno para sênior. Mas eu entendi, eu sou um cara que eu tenho muito essa sensibilidade de entender qual é a fase da empresa. Eu entendi quando é empresário, você sabe que você não pode ficar na operação, você não pode ter um time junto. Isso é um grande problema. E eu vejo hoje os empresários, Alex, eles não têm conhecimento para saber lidar com isso. Empresa não é só ganhar dinheiro, empresa é organizar. Até tem uma metodologia que eu ensino, Alex, que é o CARO. Eu sou um cara que eu gosto de pensar muito em letras, palavras fáceis para ficar na cabeça do empresário. O que que é o cara? Comercial, administrativo, recursos humanos e operacional. Vender muito, saber administrar tudo que você está vendendo, multiplicar talento através de pessoas para você faturar mais, e entregar um bom trabalho para o cliente. Esse é o Cara, cara. sensacional. Entendeu? Caro, É uma metodologia que a gente até ensina no MDG, em todas caro. as turmas aí, o cara. Isso é o básico que o empresário tem que ter. Saber vender, administrar o cliente, multiplicar talento através de pessoas e entregar um bom trabalho para o cliente. Ou seja, mano, Entendeu? se você tá assistindo isso aqui, agora já, isso valeu. Você tem que ser caro. Você tem que entender o caro, É. né? Que é essa questão que ele ensinou e dá. Caraca, muito legal. E aí eu gosto das coisas de letra também. Eu sou um Também, cara que eu gosto muito. a gente vai pensar assim, uma parte de metodologia, a gente gosta das coisas. É. Eu falo também assim que todo cara que vai entrar na rede, ele precisa de um EPI, equipamento de proteção individual, não. Estratégia pessoal de influência. Nossa. Porque você tem que ter uma estratégia, cara. Eu não tô na rede, todo empreendedor não tá na rede para aparecer, cara. Eu tô na rede para gerar mais negócio. E quando eu e o creator hoje, que não entende isso, acabou, tá fora do game, velho. O cara que não entende que ele tem que tratar a influência dele como um negócio, ele que não entende que ele não vai estudar hoje. Isso que você tá falando, por exemplo, o seu canal, o seu time é uma cultura, velho. Você tem que implementar cultura. Claro que esse papo de cultura, né, Thales? Só focar na cultura não vai sustentar, porque é um cara, né? Você tem que também faturar. Tem que faturar. Agora, o quanto que a cultura também impacta, né? A cultura ela é extremamente importante, porque a cultura, eu até falo para as pessoas, existem 5 tipos de cultura na empresa. Cultura da função, cultura do cargo, cultura de tribo, cultura de governança e cultura do encantamento. Esses 5 tipos de cultura. Cara, cultura é o modo de seguir uma atividade, é para onde todo mundo vai, entendeu? Só que a cultura, para ela ter uma fórmula e ser bem implementada, ela tem que começar na liderança. O problema de muitos empresários é o quê? O que que eles fazem? Eles querem, eu quero contratar uma empresa para implementar cultura, mas o dono não engaja. Todo fortalecimento de uma cultura da empresa, 80% dela é feita através do dono. Se o dono ele não está desempenhado, ele quer ficar em casa, tranquilo, com os pés para cima e não ajudar a implementar a cultura, não vai funcionar a empresa. Entendeu? Mas assim, o que que eu vejo? A cultura, no início de uma operação, ela não tem como começar com cultura. Você tem que focar no básico. É construir o alicerce. Uma empresa é um alicerce. Você vai construir a base, o fundamento dela, depois você vai partir para a cultura. Se você já começar com cultura, por exemplo, você tem lá 3 colaboradores na sua empresa. Poxa, eu vou passar uma visão da onde eu quero chegar. Esse cara é retardado da cabeça. Vamos fazer a empresa lucrar, aí sim você vai contratar pessoas específicas. Eu acho que a cultura bem estabelecida, eu falo muito para as pessoas, Alex. Todo mundo fala, o coração da empresa é o quê? É o comercial, que vende. Mas, cara, eu brincava, o comercial da empresa é o RH, é o que vai contratar o comercial. Se você tem um RH bem forte dentro de uma companhia, para desenvolver a cultura, literalmente todos os processos da empresa é muito mais fácil. Que eu vejo o grande erro dos empresários. Você fala assim, mas quem que é o RH? O RH é minha esposa. Cara, você está dando tiro no pé. RH é um setor fundamental da empresa, onde que vai levar seus funcionários a chegar a ter resultado. Cara, isso é muito real. Isso que você falou para mim é fundamental.
Se você tem 3 colaboradores, você vai falar cultura, vai falar o retardado. E tem gente que está sendo retardado mesmo. Porque tem gente que quer implementar cultura antes da venda. Eu sempre pergunto para as pessoas quando estão vindo fazer algum tipo de aconselhamento comigo. Primeiro, eu falo assim para elas assim, cara, qual que é seu foco hoje? É, venda. Porque às vezes a pessoa quer vender. Tá bom, então isso aqui é um tipo de crédito. Você vai ter que começar a ser. Você está focado em venda, né? Não tem jeito. Então você vai, não tem tempo, não dá para você dedicar seu tempo maior, mas você vai, vamos trabalhar isso aqui, com conteúdo, tudo, mas tem que ter visão de o que é oferta rápida. Não, eu quero relevância. Tá bom, então senão você já tá recebendo uma grana, agora nós vamos trabalhar para aumentar a ticket médio, para aumentar aquilo que você está faturando. Ah, não. Aí depois, tá, tem gente que quer falar, não, eu quero, cara, novas receitas. Beleza, é outro tipo, tem um cara que já tem uma relevância, ele está na hora de diversificar. Creator tem isso também, né? E por fim, eu quero liderar a minha vertical, meu nicho. Aí é mais outro posicionamento. Fato é, em todas essas fases, não importa que você esteja, você tem que ter bem claro quem eu sou, como eu estou aqui, qual equipe eu tenho, qual eu consigo suportar. Né? Isso para Creator é um negócio. E como eu vou faturar isso? Porque tudo tem que desaguar na receita. Porque ninguém é ONG. Então, se você não fatura, meu amigo, isso aqui tudo passa a ser muito lindo, muito filosófico. Mas não adianta. É o que você traz. O que muito me encantou antes da nossa sociedade aqui é que você é um cara de processo, velho. Você é um cara, tipo assim, a venda para você, ela não é um acontecimento criativo, não é um acontecimento, não. Ela é um processo de atendimento, tantos atendimentos tem gerado tantas vendas, porque eu vou analisar como que eu vou trazer essa pessoa. Isso, as pessoas têm que encarar a rede também como um negócio, tem que encarar a influência como um negócio e tem que encarar a sua empresa também como empresa, como comunicação. Porque hoje é estruturado, né? Hoje a gente está falando, é isso aí que você falou, o comercial não começa na venda, né? Ele começa no RH. Então, o Alex, é um problemão, cara, que eu vejo demais, assim, os empresários, é um erro que comete, sabe? Não sabe o que fazer, para onde que vai. Tem um estudo da Harvard que é bem legal isso aí. Ele diz que todas as empresas são feitas de fase. Você pega lá a infância, a juventude e maturidade do ser humano comum. Empresa é a mesma coisa, é a fase da existência, sobrevivência, prosperidade, decolagem e maturidade. Se o empresário, tem empresário que fica 30 anos na infância, é empresário bebê, e tem empresa lá, fatura 100 mil, 30 anos faturando 100 mil. E ele não consegue partir para o próximo nível. E o que, que eu vejo hoje, cara? Por exemplo, vamos falar de jogador de futebol, que é uma carreira também, é uma carreira curta. Mesma coisa influência, não é uma carreira que tem bastante tempo. Então, eu falo muito isso. Vamos pegar de exemplo o Neymar, por exemplo. É um cara que vem na minha cabeça agora. Ele usa a carreira para impulsionar negócio. É isso que eu acho que assim foi fenomenal. Ele é um cara que tem vários negócios, várias empresas, já está em final de carreira, começou ontem, já está no final de carreira agora, e pensou nisso, entendeu? E hoje as pessoas são muito imediatistas, cara. Eu vejo elas começarem um negócio, elas começam a desenvolver e não pensam no futuro. E aí? Você ganha 1 milhão hoje, você acostumou com uma vida de 1 milhão, influencer, por exemplo. Aí daqui a pouco caiu para 100. O que ele faz? Se ele manter a vida de 1 milhão, cara, o problema dele vai estar grande mesmo. Então, assim, até vamos falar um tema que a gente nem abordou, mas, cara, ele tem que entender o que é prolabora e retirar. Se a empresa fatura 1 milhão, ele não ganha 1 milhão por mês. Vamos deixar esse próximo. Esse é um grande problema, Vamos né? falar sobre Prolabora e retirada do próximo falar, papo. com certeza. Então, ó, cara, esse papo nosso aqui, você tá vendo algum corte, tá vendo? A gente tem esse papo aqui que é para tratar comunicação, tratar empresa. A gente fala de empresa aqui, a gente fala de comunicação, a gente fala de. A sua empresa hoje, ela não pode ser vista como setores separados, né? Ela tem que ser vista como um todo. E aqui a gente se reúne aqui para bater um papo, trazendo sempre aqui. Mas eu quero fazer um desafio, para a gente sempre terminar o nosso podcast com a parada, tá? Faz o seguinte, você pega, tá ali dentro mesmo, só pausa que eu vou fazer uma parada para a gente terminar bem esse papo cast. Pode trazer minha mochila, que eu gosto de mostrar a mochila, porque ela é a mochila da Montblanc. Você só não tá vendo a mochila da Montblanc porque vocês não querem ver. Porque tudo é uma questão de motivação, de mentalização, que falam por aí, né? Mas aqui, aqui, tá vendo? Tá vendo escrito Montblanc? Montblanc. Tá aqui escrito. Entendeu? Mas ela tem uma coisa que a Montblanc não tem, meu filho. Coração da Helena. Vou pegar aqui um negócio que eu tô usando agora, cara, que tá sendo mó massa. Quer ver? Tomara que esteja aqui. Será que eu não esqueci nada? Não posso ter esquecido isso aqui. Aqui, beleza, vamos lá. Obrigado. Depois vocês pegam essa palhinha, que eu tô parecendo aquela tia que vai na rodoviária pegar o lanche. É porque eu gosto de mochila, sabe? Eu sempre digo, cara, vamos sempre fazer aqui assim uma parada seguinte, ó. Vou tirar uma carta, certo?
E aí nós vamos falar sobre esse tema, beleza? Uhum. Pessoas ao seu redor acreditaram em você na sua escolha de carreira. Pessoas ao seu redor acreditaram em você quando você escolheu sua carreira. Cara, não. Não acreditava. Normalmente as pessoas de fora que vão acreditar, entendeu? E então, assim, quando eu comecei minha carreira, ninguém acreditou. Aí são as pessoas que vêm na sua vida depois das pessoas principais que estavam. Isso é verdade, eu também digo mesmo assim, porque e nem devem acreditar, porque a função da família, muitas vezes, de quem está próximo, é não acreditar naquilo, porque isso é, inclusive, eu falo que é um sinal. E fato é, gente, ninguém tem que acreditar naquilo que você acredita, porque quando Deus entrega grandes projetos para a vida de uma pessoa, ele entregou para a pessoa. Se ele entregasse para o outro estaria fazendo também, né? Então, quando José fala você, né, governador, dizendo não se deboche, todo mundo deboche, mas a compensação também tentou matar, tentou vender. Por quê? Cuidado com o que você fala. Assim também são as ideias de conteúdo, eu falo, sabe? Não espalhe ela antes do momento e nem espere a validação do outro para você colocar a idade. Apenas vá. Se você fosse falar comigo às vezes uma ideia sua, eu ia falar, cara, isso é do. Mas você sabe o que você carrega, sabe? Então, cara, essa pergunta faz uma questão que eu digo para vocês assim: não espere ninguém acreditar naquilo que você carrega. Apenas execute aquilo que você tem certeza que você sente. Entende? E aí, porque se você depender da validação de alguém, você já está invalidado. Porque quando eu dependo do outro, eu estou abrindo mão da minha autenticidade. E você já perguntaram, olha que interessante aqui. Ué, o que eu faço para ser autêntico? Pare de buscar. Quando eu busco autenticidade, eu vou buscar outras pessoas falando. E aí, o que acontece? Eu fujo de mim mesmo. Porque a autenticidade é a capacidade de eu me escutar. Levando para o lado corporativo, esses dias eu estava vendo um advogado muito bom, Nelson Williams. Aí eu falo, Eu falar. eu vi um A podcast PF dele. também falou muito, eu vou falar muito dele ultimamente. Sabe o que ele falou? Falando da carreira em si dele, é uma carreira de sucesso. Não, né? mas, gente, brincadeira, mas é de Mas sucesso. é um cara de sucesso. Sucesso. Sabe o que ele falou? Ele falou: nunca trabalhei em escritório nenhum, nunca peguei referência nenhuma para não pegar referência ruim de ninguém. Olha que loucura. Caraca. Ele falou: nunca peguei referência de ninguém. Por isso que eu não trabalhei em lugar nenhum. Nunca quis trabalhar em escritório. Eu não queria pegar referência nenhuma de ninguém. Uau! Isso é um virado. Isso é forte, não é? Tá aí, cara. Agora, brincadeiras à parte, sim, é um grande escritório. É um cara que construiu um império no direito. Fez da carreira dele, o nome dele é muito forte, né? Forte mesmo. E eu falava assim, quando eu advoguei, né, cara, eu vi os advogados chegando assim com uns ternos assim, meio esquisitos, assim, com mochilas com aquela minha ali. Né? Depois você ganha dinheiro, você pode atacar a mochila, tá tranquilo. Aí agora assim, mas eu vi os ternos de novo, eu chegava alinhado, rapaz. Era outra coisa, os pessoal já achavam que eu era experiente. Na verdade, não, eu só tinha comprado um terno melhor alinhado, justinho. Por quê? Chega aquele terno igual de Mocó lá na audiência, e o juiz já não dava logo. Entendeu? Bom, todo final eu sugiro a gente tirar aqui uma parada. Vou tirar só mais um aqui para ver o Thales. Alex, deixa eu te fazer. Se o pessoal quiser fazer inscrição, que está assistindo, para vir participar ao vivo aqui, venda. como que dá para fazer? Dá para clicar em algum link aí, fazer inscrição para estar ao vivo aqui participando? Com a gente? É, com a gente. Boa ideia do bate-papo? É, do bate-papo. Boa. Quiser, então, cara, é só mandar. Vamos deixar um link aqui, então. Quem quiser participar com a gente está em Alphaville, não é isso? A gente, uma vez por semana, está aqui nesse bate-papo. Você possa estar aqui trazer insights e você possa trazer as perguntas. Certo? Porque isso é legal também. Então, deixar o link aqui. E, gente, nesse momento, o cara pode vir para estar aqui, né? Daqui a pouco, então aproveita para vir logo, porque daqui a pouco eu vou cobrar por isso também. Então, nesse momento, venha, né, para estar aqui com a gente, mas espero que depois a gente vai cobrar. Então, aproveite, porque o Thales, aqui são duas pessoas falando para vocês. É gente que faz o negócio acontecer, velho. É galera de processo. Aqui não é motivação. Aqui é colocação em prática, execução. Porque esse é o trabalho que eu vejo a Lídia coordenando aqui. É um trabalho de execução diária, de venda diária, de construção diária. É gente realmente produzindo. E é isso que a gente quer passar para vocês aqui. A comunicação que funciona, a empresa que funciona e que te dê lucro. Porque lucro que dá liberdade, não é imagem. Imagem não te dá liberdade. Se você não monetizar, nada de jeito. Deixa eu fazer a última pergunta para você fazer um viral agora de internet. Vale. E eu respondi essa aqui esses dias, mas eu vou. Essa aqui que é a minha resposta. Eu respondi esses dias.
Compartilhe uma decisão difícil que você já tomou e como ela impactou a sua vida. Cara, vou falar uma bem pesada aqui, ó. Deve. Foi quando eu decidi sair do Pablo. O pessoal falou assim: você é louco de sair do Pablo Marçal. Eu era CFO lá, eu era vice-presidente da empresa. E eu falei assim: eu vou seguir minha carreira. No início todo mundo falou: vai dar tudo errado pra você, cara, mas eu sabia o que eu carregava. Entendeu? A partir do momento que você sabe o que você carrega, você pode tomar qualquer decisão. Eu sabia que Deus estava comigo. O problema das pessoas, elas não escutam a voz de Deus e a decisão que elas têm que tomar. Tudo que é de Deus te dá paz. E foi uma decisão, não foi fácil, porque eu saí no auge do Pablo, um auge assim que eu poderia. Muita gente fala, ixi, se você tivesse com o Pablo, você já tinha. Cara, eu tomei essa decisão e eu mudei a história da minha família a partir dessas, entendeu? Porque eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu acho que as pessoas, elas erram demais porque elas passam da validade. Eu acho que assim, existe um momento na vida das pessoas que elas têm que seguir o destino delas. Acabou o tempo delas. A partir do momento que você não segue a sua validade, você seguiu, você passou a data de validade, você já não é mais produtivo, você não serve para nada. Só para ser jogado na lata de lixo. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Então eu entendi que acabou minha data de validade e eu fui viver o novo propósito que Deus tinha dado. Que final foda. Bom, sem palavras aí para esse final. E é isso. Eu acho que ele deu um grande aprendizado. Você acabou de fazer um viral. Muito bom. Que você também tenha coragem, a partir daqui, de seguir o seu destino, né? Porque as pessoas realmente elas erram por isso de não seguirem a voz de Deus. Engraçado que, ó, E é uma das coisas. eu vou te falar uma parada de agora, que ontem aconteceu ontem comigo, tá? Eu ontem fui o cara que falei que o cara é doido do conselho. As duas perguntas. Tô falando sério pra vocês, eu não acreditei no que o cara falou. E ele virou e me respondeu do jeito que você respondeu. Olha que exemplo. Se esse cara me escutar, tô enrolado. Imagina. Você tá entendendo? Eu posto instruções. Ele virou pra mim e falou assim: um dia eu vou falar o nome. Alex, Deus tá me pedindo minha carreira musical. Eu falei, cara, você tá doido? Você acabou de pagar na carreira dele 12 milhões. Ele falou, Deus tá me pedindo meu talento. Então, cara, eu devo tomar a decisão de parar de cantar. Não sei se você pode. Mano, você tá fazendo isso direitinho? Eu falei, não, não, cara, eu sou obediente a Deus. Tô sentindo no coração. Deus tá, não é emoção, tô sentindo no coração. Aí eu falei assim, cara, foi o cara que não apoiei no início, pode ser que a pessoa do lado não tá ao redor, eu tô ao redor dele. E talvez lá na frente a gente vai vir falar assim, cara, eu lembro um dia que esse cara tomou essa decisão. Por quê? Porque é paz no coração. E ele me respondeu assim, ele falou, irmão, tô sentindo paz e eu sou obediente a Deus. Sem mais, é isso. A gente se vê na próxima semana. Valeu! Valeu.